gente está falando de um ser vivo que comunga e compartilha com vários outros seres vivos que a gente está chamando de microbioma. E sobre microbioma eu queria trazer um conceito diferente, porque a gente sempre olha que microbioma a gente pensa em quê? Nos bichinhos, né? Nas bactérias, nos vírus e tal. Não é assim que a gente está olhando da melhor forma. A gente tem que olhar o microbioma como carga genética. Só para você ter uma ideia, você, ser humano, você tem uma carga genética de 20 a 25 mil genes codificadores de proteínas. Hoje, você, pessoa, né? A Vânia, o Fábio, o Omar. O que acontece? Esses 25 mil no máximo são seus. Você sabe quantos vêm do microbioma, das bactérias, dos vírus, dos protistas, das arqueias e por aí vai? 45 milhões de genes. 45 milhões de genes codificadores de proteínas. Então a gente tem uma comparação aí de uma carga de produção proteica muito maior, geneticamente falando, do que a nossa, que vem. E aí, não se refiram a um microbioma, a uma bactéria. A gente está falando aqui da coletividade. Isso é que é importante. É tudo isso funcionando ao mesmo tempo. É a composição dessa carga genética que é o importante. Quando é da bactéria, então a gente fala tipo do bacterioma com o viroma, com o arqueoma e por aí vai. Tudo junto, a gente tem o que a gente chama de microbioma, essa carga genética. E nessa linha de raciocínio eu quero perguntar: quando a gente tem uma mudança na composição, diversidade do microbioma, que é considerado um dos pontos mais importantes, de uma determinada área do intestino, o que houve? Foi o microbioma que mudou por conta da alimentação? Foi por conta da situação em que a pessoa se encontra? É um pouco de cada coisa? Por que eu estou trazendo essa questão, né? Porque a gente tem lido e associado muitos microbiomas a determinadas doenças. E alguns autores perguntam: as doenças que impactam o microbioma ou o microbioma que impacta as doenças? O que eu quero trazer é que, como está tudo interligado, essas associações causais ainda não estão claras. Isso é fundamental a gente ter clareza. E a pergunta que eu quero colocar e uma perspectiva nova que eu quero trazer é: se a gente está falando de carga genética, se a gente está falando de genes codificadores de proteínas, a gente não deve esquecer de um novo elemento que agora está sendo considerado como parte do microbioma e sendo olhado de uma forma independente. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Eu estou falando dos MGE, que de inglês vem Mobile Genetic Elements. A gente está falando dos plasmídios, dos fagos carreadores de genes, dos transposons. E quem quiser saber mais sobre esse tipo de assunto, a gente tem também um episódio do nosso podcast que foi uma live sobre sexo entre as bactérias. Mas eu vou focar aqui nos plasmídios, que eles são hoje considerados particularmente importantes. Por quê? Porque eles são independentes na sua replicação. Quando a gente pensa em plasmídio, né? Então um plasmídio hoje está sendo considerado como mais um elemento da composição desse microbioma, porque eles são independentes do DNA cromossomial bacteriano. Eles funcionam de forma independente, e quem estuda antibiótico, quem estuda resistência bacteriana, lembra logo o plasmídio, né? Está associado a várias resistências, inclusive graves e importantes, né? Também estão associados à produção de toxinas, eles estão associados a diversos fatores de virulência. Mas o que muita gente não sabe é que não estava no nosso radar é que vários desses plasmídios, na verdade, eles melhoram o nosso metabolismo. Um exemplo é o metabolismo de carboidratos complexos, derivados de leite. Então, Lactococcus lattes, por exemplo, ele utiliza lactose, caseína como fonte de carbono, tudo via plasmídio e não por um DNA cromossomial. Estamos falando então de vários metabolismos que funcionam por conta de plasmídios. E lembrem que plasmídio não é espécie específica, eles têm uma certa promiscuidade, né? Então, será que no futuro a gente vai poder, por exemplo, colocar plasmídio bacteriano e tratar, por exemplo, intolerância à lactose, melhorar a qualidade da digestão, diminuir a quantidade de gases produzidos? Isso é bem legal, né?